Feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração de cada adorador nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus pelo convite. Mais uma vez estarei aqui com vocês nesta manhã para louvar e engrandecer o nome do nosso Criador. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade. Nós devemos nos agradecer a Deus pelo tempo que nós estamos aqui nessa terra. Sempre eu costumo dizer o seguinte: o nosso tempo aqui é muito curto. O nosso tempo aqui é muito curto. Antigamente as pessoas aturavam aí 300 anos, 500 anos, 900 anos, dava tempo de ele fazer muita coisa, só que hoje nós não temos mais tempo a perder. O nosso tempo hoje aqui, nós devemos ocupar na obra de Deus. Você quer ver como que o tempo aqui é tão curto? Quantos aqui que já abraçou uma pessoa de 100 anos? Quantos aqui? Olha aí, você está vendo? A igreja tem quase 70 pessoas, 2 pessoas abraçou uma pessoa de 100 anos. Quantas pessoas aqui que já abraçou 2 pessoas com 100 anos de idade? Uma pessoa só. Vocês estão vendo que o nosso tempo aqui é tão curto? Nosso tempo é curto. Nós estamos aqui num estágio, aqui nessa terra. Nós somos estagiários de Cristo. E nesse estágio nós precisamos tirar uma prova boa. Vou fazer outra pergunta. Quantos aqui que já conversou com Deus para o trabalho missionário do ano que vem? Você já tem o seu alvo? Quantos já tem o alvo aqui? Meu Deus do céu, ninguém ainda? Então é bom, vamos conversar direito. Se você ainda não tem o seu alvo, é porque você vai conversar com Cristo sobre o alvo, dia 1º agora de janeiro. Quantos aqui que vai conversar com Deus sobre o alvo? Amém? Agora já comecei a alegrar. Graças a Deus por isso. Dia 1º nós temos uma comunhão com Deus particular. Qual o alvo que nós queremos para quando no final do ano nós ter completado esse alvo? Todo ano eu tenho o meu alvo. Só que eu fiquei com vergonha nesse ano passado, esse ano agora. O meu alvo sempre é de 12 a 15 pessoas por ano, voluntário. Sempre eu fechei o meu alvo. Aqui em Piracicaba, eu estou há 3 anos aqui, eu nunca consegui fechar meu alvo. Esse ano, 5 pessoas. Eu fico com vergonha disso. Porque o que Cristo fez por mim não tem limite. E Ele fez isso, escolheu nós para ser missionário. Escolhemos nós para ser missionário. Ele disse para os seus discípulos que Ele faria pescadores de homem. A lição, né? Vou levar vocês aqui a um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Vamos ver o que o trecho aqui diz. Isaías, o capítulo 60. Vamos ver aqui o versículo 1 a 3. O versículo 1, Isaías, capítulo 60, diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparecerá resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que nasceu. Solta aí.
O texto aqui começa dizendo que dispõe-te, resplandeça. Nós temos que ter a disponibilidade. Dispõe-te, resplandeça, porque vem a tua luz. A lição também falou sobre a luz. Luz e treva. Porque o texto disse que a escuridão cobre a terra. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. A humanidade, meus irmãos, estava completamente na escuridão. E a Bíblia disse que essa escuridão, essas trevas, não é porque naquele tempo não tinha a eletricidade. Não é porque tinha só candeia. Não, ele não está dizendo sobre essa escuridão. Ele está dizendo sobre a claridade, realmente a claridade divina. Porque o texto diz aqui, dispõe-te e resplandeça, porque vem a tua luz. Se nós não tivermos disponibilidade para levar a mensagem, essa luz não habitará no meu coração. Porque o texto diz claramente que, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E quando você dispõe, você chega às nações com essas palavras, você tenha a claridade divina. Porque Jesus ele prometeu em Mateus capítulo 28, que o poder, todo o poder foi doado na terra, para ir e pregar o Evangelho. Vou levar você aqui no livro de João, capítulo 9, no versículo 5. No Novo Testamento, vamos ver o que o trecho fala aqui. João, capítulo 9, no versículo 5. Aqui o trecho diz o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem disse isso aqui? Jesus. Porque a Bíblia diz, o profeta Isaías diz claramente que a escuridão, as trevas cobriu a terra. A escuridão, os povos. E quando Jesus esteve aqui, meus irmãos, era a era das trevas. Não tinha um profeta aqui na terra. O único que estava pregando Cristo, abrindo o caminho das veredas, era João Batista. Era o seu primo carnal. Então não existia um profeta. Todos os patriarcas, todos os sacerdotes tinham apostatado da fé. Não tinha ninguém para pregar o Evangelho. Por isso que o profeta Isaías, que a escuridão cobre a terra. Jesus ele veio no tempo oportuno. Jesus veio na data certa. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que ele veio na data certa. E o texto diz que, e quando ele estava aqui, ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, quando Jesus estava aqui na terra, o mundo estava sendo iluminado. Volta um pouquinho atrás aqui, capítulo 8 de João. Capítulo 8, versículo 12. De novo lhe falou Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em quê, meus irmãos? Nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A Bíblia diz claramente aqui nesse texto, Jesus falou-lhe dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus era a luz. Jesus é o que encaminhava as pessoas à eternidade. Só que lá no livro do profeta Isaías, ele clamou aos israelitas, dizendo que eles tinham que disponibilizar. Se nós não tiver disponibilidade
Deus ele não vai pegar você para o braço e levar para o trabalho missionário. Desponte e resplandeça, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. É isso que o texto diz. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem andará por mim, o texto disse que não andará nas trevas. Então, Cristo Jesus, ele é a luz do mundo. Mas ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo 14. Eu estou andando um pouquinho aqui, porque nós vamos ter um período muito importante aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Olha o que o texto diz aqui. Capítulo 5 de Mateus, versículo 14. O trecho aqui diz o seguinte: vós sois o que, meus irmãos? Jesus, primeiramente, ele diz, eu sou a luz do mundo. E aí ele subiu para o céu, ele deixou um recado para o seu discípulo. Qual foi o recado que ele deixou? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele ordenou para o discípulo, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O que o profeta Isaías diz? Resplandeis, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Jesus ordenou para o discípulo ser a luz do mundo. O que é a luz? O nosso irmão fez essa pergunta ali na unidade da lição da escola sabatina. O que é luz? Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Eu estou dando uma ênfase nesse assunto, para que nós possamos entender. Só que para nós sermos luz, primeiramente nós temos que ser o sal. Temos que ser sal. Aqui o capítulo 5 de Mateus, é encostadinho aí, o capítulo 5, verso 13, diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Primeiramente, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Meus irmãos, para que serve o sal? Vamos lá, para que serve o sal? Para temperar. Só que de acordo com a ciência e de acordo com o que Jesus disse, o sal em si, ele não tem sabor. De acordo com a ciência e de acordo com o que Jesus disse. Jesus diz assim, ó, se o sal vier a ser insípido, ele não restaura o sabor. O sal em si, ele não tem sabor. Não sei se você já viu falar ou conheceu aquele palestrante, Dr. Naor. Ele é um dos maiores cientistas da Igreja Adventista, ou seja, da USP. Ele deu aula para os doutores da USP. E ele batia forte com ele. Eu recebi 2 aulas com ele. Eles dizem que, porque a ciência diz que o planeta tem milhões e milhões e milhões de anos. Só que ele bateu dizendo com eles que não tinha. Porque o fósforo ele tem uma idade para ele. Completou aquela idade, ele acaba. Aí ele perguntou para o cientista, existe o fósforo hoje ainda ou não? Ele diz o seguinte, existe. Aí o doutor Naor diz o seguinte, você deu um tiro no próprio pé. Como que tem milhões e milhões, bilhões e bilhões de anos, sendo que o fósforo ainda existe? E ele diz assim, ele disse muito bem claro que o sal, ele não tem sabor, ele em si. O sal, para restaurar o sabor, ele precisa de entrar em contato com a água. Quando você tempera a sua comida, ele restaura o sabor, porque ele entrou em contato com a água. E Jesus, ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra.
o sal, ele é só para soltar o sabor. Para nós soltar o sabor, nas nossas palavras, nós temos que entrar em contato com a água. Teve uma pessoa que disse assim para mim, Durval, mas nós coloca sal na salada e ele solta o sabor. E eu disse o seguinte, a salada sempre tem um pouco de água. Quando a salada não tem água, mas na tua boca tem saliva para derreter o sal. Aí ele solta o sabor, porque ele entrou em contato com água. Depois que você soltar o sabor, que Jesus disse, aí cumpre o texto, vós sois a luz do mundo. Porque enquanto não ser o sal, para restaurar o sabor, não tem condições de soltar a claridade. O cristão tem que ser sal. Você quer entender isso aí na prática? Eu vou chamar o irmão aqui para ele me ajudar aqui. Nós vamos fazer aqui na prática para você conhecer e entender o que a Bíblia está dizendo. Tem duas pontas aqui que está solta, não pode triscar uma na outra, senão estoura na certa. Peraí. Olha, isso aqui não é macumba não, viu? É sal que eu trouxe de casa. Nós iremos aqui, vou segurar nas duas pontas. Isso. A gente vamos fazer aqui uma ilustração. Solta a luz e coloca um pouquinho de sal aqui dentro do copo aqui, ó. Segura aqui, as duas pontas. Isso, segura aí. Eu vou colocar aqui um pouco de sal. Aqui tem 2 copos de água. O irmão me socorreu aqui, com 2 copos de água. Esse copo de água aqui, esse aqui é só água pura, viu? E nesse aqui eu vou colocar o sal. Ok? Colocar o sal aqui para nós vermos realmente o que o texto diz. Vou segurar a lâmpada. Eu vou colocar as 2 pontas do fio aqui no copo que não tem sal. Veja bem, não deu luz. Presta atenção no copo que tem sal. O que Jesus disse? Vós sois o sal da terra. Quando restaura o sabor, esse sal vai soltar o quê? Vai soltar luz. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, quando nós é o sal da terra, que nós solta o sabor. Não sei se você já viu pessoas falar no amor de Cristo. Você dá graças a Deus ele ir embora. Não tem sabor. Não tem sabor. Pessoas falam, não tem conteúdo. Não tem início nem fim. É uma coisa assim que parece ser uma coisa aborrecida. A pessoa está falando de Cristo para você, mas não consegue. É porque ele é um sal insípido. Ele não entrou em contato com a água. E essa água eu quero dizer para você que é Cristo Jesus, que é a água da vida. Quando nós somos sal da terra, que nós entramos em contato com a água, que nós consagra o nosso corpo, que nós entramos em contato com a água da vida, nós restaura a luz. As pessoas agora vão ter sabor nas suas palavras. Quem já deu estudo bíblico aqui? Deixa eu ver as mãos. Você já viu? Já aconteceu com você? Você dando estudo bíblico para alguém, você termina os estudos, ele diz, já acabou? Você entendeu?
Então, esse tipo de pessoas são pessoas que está com sede e você está dando sabor nas suas palavras. Porque você entrou em contato com a água da vida, que é Cristo Jesus. O Espírito Santo faz a obra no coração dessas pessoas. Vós sois o sal da terra. É isso que Jesus disse. Jesus disse para que nós possamos ser o sal da terra e luz do mundo. Para nós ser o sal da terra, ser o sal não insípido, nós precisamos de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para um obreiro, para um discípulo de Jesus. Primeiro mandamento, consagração. Jesus, ele falou para o discípulo ir para Jerusalém, depois o poder do Altíssimo desceria sobre eles, e eles seriam a testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, quanto na cidade vizinha, até os confins da terra. Primeiramente, ele disse para o discípulo, está em Jerusalém, sentado, que o poder do Altíssimo ia descer sobre eles. Primeiro, consagração. Segundo, viver o que ensina. Estou lendo os 10 mandamentos de um obreiro. Viver o que ensina. Terceiro mandamento, orar pelas almas. Levantar de madrugada. Senhor, entrego a Maria em tuas mãos. Entrego José em tuas mãos. O Espírito Santo do Senhor faz a obra no coração daquelas pessoas através dos estudos bíblicos, através da tua palavra. O quarto mandamento, ter cheiro de alma. Cheiro de alma. O quinto mandamento, gostar de ver pessoas no tanque batismal. Vamos lá para o sexto mandamento. Dormir pensando em batismo. Essa lista aqui é para nós, para o ano que vem. Sétimo mandamento. Acordar pensando em batismo. Tem uma pessoa que não gosta de batismo. Quem é ele? O diabo. Essa pessoa não gosta de batismo. Vamos para o oitavo. Não. Eu falei o sexto, né? O sétimo, falei o sétimo. Vamos para o oitavo. A sua vida é batismo. A pessoa tem que viver. Viver. Nono, saber da importância da salvação. O 10º mandamento e o último, saber que Jesus está voltando. Isso aqui são os 10 mandamentos. 10 mandamentos para um obreiro. 10 mandamentos para o discípulo de Jesus. Porque eu estou vendo aqui só discípulo de Jesus. Você sabe por quê? Porque Jesus chamou para essa missão. Durval, mas eu ainda não estou trabalhando. Trabalha. Jesus chamou para trabalhar. Esses aqui são os 10 mandamentos dos discípulos. Qual é o primeiro mandamento? Consagração. Porque foi ordem divina. A partir do momento que nós consagramos, nós temos cheiro de alma. Nós gostamos de ver a alma descer as águas. Veja bem o que a Bíblia diz em vós sois o sal da terra. Sabor. Só que tem que entrar em contato com a água, que é Jesus Cristo, que é a água da vida, para soltar o sabor. Consagração. A Bíblia aqui, vamos ver aqui no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 6. Abra a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Que o texto diz aqui, texto muito importante para nós.
Colossenses capítulo 4, versículo 6. O trecho diz assim: as vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como devemos responder a cada um. O trecho aqui está dizendo que as vossas palavras sejam temperadas com sal, para nós saber responder às pessoas. Tinha uma pessoa na igreja da Alvorada em São Paulo. Tinha não, acho que tem ainda, eu acho que ele não morreu. Eu quero dizer para você, eu não sei como que ele, talvez eu estou fazendo até um julgamento, mas eu não sei como que ele conseguia levar a alma para Cristo Jesus naquela maneira. Teve um dia que ele queria tacar a Bíblia na cabeça de uma mulher, que a mulher disse que ia deixar mais na frente. O camarada era grosso. Eu ia com toda a calma, com toda a paciência, com aquele amor de Cristo. As almas davam trabalho para tomar a decisão. E ele ia daquele jeito. Inclusive pessoas que batizou, que ele deu estudo bíblico, falaram para mim que foi só pela misericórdia de Deus. E como de fato é mesmo. Mas a Bíblia diz aqui, o trecho diz aqui que as vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, sempre agradável. Você sabe por que isso? Quando você está dando estudo bíblico, as pessoas, eles não focam na Bíblia. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Primeiro estudo, segundo estudo, aproximadamente até o terceiro estudo. Pessoas não focam na Bíblia. Ele foca em você. Ele olha os teus lábios, ele vê como você fala, ele vê a tua reação, talvez ele te cutuca com alguma palavra, para ver se você fica nervoso. Ele presta atenção, tudo em você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aí depois que ele tomar toda a confiança em você, aí já é o quarto estudo em diante. Aí ele volta para a Bíblia e começa a fazer perguntas. É assim ou não é? Começa a fazer perguntas. Aí ele foca na Bíblia. Mas logo no início, ele foca em você. E depois que ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que batiza, ele vem para a igreja. Sempre ele quer sentar perto de você. Porque foi você que manteve a confiança para ele vir ao batismo. Meus irmãos, que todos nós possamos ter um alvo para esse ano que vem. Que nós possamos nos consagrar, possamos entregar a Cristo Jesus. Durval, sou pecador, não importa, Jesus disse que você era pecador. Jesus sabe melhor do que você. Ele enviou pecadores para o campo de batalha. É lá que você vai ser um vaso novo. O apóstolo Paulo disse que as nossas palavras têm que ser sempre temperadas. É isso que o apóstolo Paulo disse. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 20, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, jamais deixarei de vou-lo anunciar o evangelho publicamente e também de casa em casa. Muitas pessoas às vezes só gostam de pregar na igreja. É muito importante isso, isso é um dom que Deus te deu. Mas a Bíblia diz que nós devemos ir de casa em casa. Você quer ver o texto? Abra a Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 20. Capítulo 20, o verso 20. O texto diz assim: jamais deixarei de vou-la anunciar
coisa alguma proveitosa, de vola ensinar publicamente e também aonde? De casa em casa. Você já fez esse trabalho? Eu estou ali no Serra Verde. Às vezes a gente batiza todas as almas que a gente está dando estudo bíblico. E eu fiz uma dupla missionária. É a irmã Débora. Ela é uma pessoa muito legal. E o pastor um dia começou a falar aqui, mas ele não terminou, eu vou terminar. Nós fizemos uma pesquisa, aquele papelzinho de pesquisa. Saiu de casa em casa. Encontrou com uma família. E nessa família tinha uma pessoa que ele não fala e nem ouça. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Só que ela não lia e não ouvia. Como fazer uma pessoa com uma pessoa desse? A Bíblia diz em Apocalipse, o capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Nada disso ela fazia. Eu estava dando estudo para eles. E ali ela ficava ali sem saber, porque ele não ouvia. Aí eu convidei a irmã Débora. Ela foi junto comigo. Quando nós chegamos lá, ela ficou prestando atenção àquela pessoa. E tocou no coração dela de que ela deveria fazer algo para aquela mulher entender o que eu estava dizendo. Por mim, ela nunca tinha batizado. E a irmã Débora começou a conversar com ela. Porque ela tem parentes que é da mesma situação. E eu nunca deparei com esse tipo de pessoas. Eu dando estudo bíblico aqui para eles, aqui o marido dela ouvindo e prestando bem atenção, tudo direitinho, estudando também. E ela, a irmã Débora, começou a falar com a outra. Gente, Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, em lugar certo. Ela pôde entender o que nós estávamos passando através da irmã Débora. Ela entendeu tanto que a irmã Débora fez o apelo para ela e ela entendeu de que ela precisaria de aceitar Jesus Cristo como Salvador e o Senhor da sua vida. E esse casal, eles foram batizados. Eles teve a oportunidade de receber o batismo por imersão. Hoje estamos lá. E o marido já foi nomeado para ser diácono esse ano que vem. Está com 4 meses aproximadamente que eles são batizados. E a irmã Débora vai colocar aquela mulher que não ouça e nem fala também num cargo. O que vai dar eu não sei, Deus sabe. Eu só sei que Deus coloca as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. O evangelho tem que ser espalhado a todas as criaturas. A todo mundo. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra. Quando nós entramos em contato com a água da vida, que é Jesus Cristo, aí nós vamos soltar o sabor. Restaura o sabor. Porque o sal, quando ele vier a ser um sal insípido, ele não tem sabor. Como que vai ganhar alma desse jeito? Se não entrou em contato com a água da vida, que é Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Vós sois o sal da terra.